Então, gente, como eu tinha falado no início aí da nossa conversa, eu resolvi fazer a revisão aqui, justamente por conta daqueles que estão chegando e dos que já estão aqui desde o primeiro semestre e que talvez não tenham estudado nestas férias, tá bom? Então, deixa eu ir aqui para o PDF, deixa eu mexer aqui um pouco. Aqui nós temos essa primeira imagem, não é? Esse mosaico de uma casa lá de Pompeia. Esta imagem aqui está desenhada, não é? Por conta do método que foi produzido lá na década de 50, né, do século passado, mas vocês encontram fotos, essa mesma foto aqui, em melhor qualidade no Google. É só digitarem lá, não é? Cow Canning, tá bom? E nós temos aqui uma porta, tá? Uma porta aqui, um portal, né? Colunas. Tem a palavra salo escrita aqui abaixo. Temos o limen, né? Que é essa parte aqui de baixo onde está escrito salo. Nós temos aqui uma parte, como se diz aqui no Nordeste, uma banda das portas, né? A porta é dividida em duas partes aqui, nesse contexto, tá? Aí nós temos cardo em cima, cardo embaixo, que a gente pode chamar de dobradiça, né? Uma parte da porta, né? Chamado fores. Aqui nós temos na nota lateral fores, uma palavra de terceira declinação. Limens também é outra palavra de terceira declinação neutra. Esse N aqui é de neutro, né? O F de feminino. Cardo, cardines, o cardines, tá bom? Também aqui é o M de masculino. Aqui nós temos o vert, que significa circum movere, ou seja, mover-se em círculo ou ao redor. No contexto, nós podemos desvendar estas palavrinhas aqui. Então, Kaue Kanen. Nós temos aí o verbo kauere, está na sua forma imperativa, né? E quando nós temos lá no dicionário, ou mesmo no vocabulário, né, nós temos um material produzido, que eu acho que eu enviei até para essa minha turma mais antiga, né? Que já estão desde o primeiro semestre, que é um vocabulário, que uma universidade, acho que é do Paraná, montou um pequeno vocabulário que são só com as palavras do Família Romana. Tá? Se eu não enviei, eu posso enviar depois lá no WhatsApp, que aí aquelas pessoas que quiserem imprimir para ter em mãos, durante as aulas ou os estudos, ajuda bastante. Eu gostaria, professor. Acho que vai ser bem útil. Enviar. Porque uma coisa é você ter o dicionário em mãos, com 1000 páginas, né? E outra coisa é um vocabulário com 25, 30, né? Com 1.800 palavras, tá bom? Então nós temos o verbo cauer, que significa ter cuidado, e a palavra aí, que serve de complemento, que é o canem, né? Que é de cão. Então, cuidado com o cão, ou tenha cuidado com o cão. Tá? Eu gostaria nós temos aí pequenos períodos, então eu gostaria que alguém da turma, tá? Pode ser um novato ou não, pudesse fazer essa leitura deste primeiro período, que vem até aqui, ó, o constante, em latim, tá? Depois nós fazemos a tradução, ou, no caso, a revisão da tradução, tá? Voluntário. Eu posso ler, professor. Por favor, pode ir. Pode ir, Alice. Tá, vamos por ordem alfabética, então. Ianua Willae eduabus foribus constat. Sigo ou paro? Professor, assim, sempre que eu errar, o senhor me corrija, por favor, porque tem professor que deixa para o final e acaba passando, né? Não, o que eu faço? Geralmente, vamos dizer assim, toda a vida, quando o aluno faz a leitura, eu releio novamente. Tá? Aí já a minha correção é dessa maneira. Uhum. Tá? Mas não quer dizer que eu não possa corrigir, né? Identificar a sua falha, né? Ou que pode ser melhorado. Então, Ianua Willae eduabus foribus constant. Como podemos traduzir?
Agora eu vou desligar minha câmera, que não tem mais necessidade. Então, Januar, Willa, Eduabus, Foribus, Constant. Você lembra aí o que é o Januar? Januar pode ser aí a porta da casa, não é? Porta. É porta, não é? É, pode ser porta, pode ser entrada. Olha lá, os antigos. Esqueceram também? Professor, não é? A entrada da vila, da casa, é composta de duas portas, ou por duas portas, porque é do abus, está no ablativo? Uhum, isso. Então, a porta ou a entrada da casa, né? Consta, o teio é composta de duas, vamos chamar assim, duas portas, tá? Uhum. De duas portas. Ponto. Daqui a pouco eu peço a vocês para lerem novamente. Sub foribus est limen in quo salve scriptum est. Professor, no caso, Janua e Foribus, os dois são porta? A depender do contexto, né? Eu penso que a melhor tradução aí seria para Janua, a entrada, tá? Mas é porque nós, no geral, no dia a dia, nós não usamos a palavra entrada da casa, nós usamos a porta da casa, né? Mas, dentro desse contexto aqui, a entrada é mais interessante. Ok, obrigado. Então, a entrada da casa né? A entrada da casa consta, ela é composta ou tem duas portas, né? Sub foribus est limen in quo salve scriptum est. Posso tentar, professor? Deve? Acho que é abaixo da porta há um limiar no qual está escrito salve. Seria isso? Sim. Alguém gostaria de apresentar uma tradução Mais ou menos, diferente? mais ou menos o que ele falou. Sob Uhum. as portas está a soleira, né? Que é no qual está escrito salve. Isso. Tem um aluno, a gente pode chamar de Soleira, né? Agora tinha um aluno minha, que eu estava fazendo uma lição, essa lição com eles, turma do presencial, né? Aí ela usa uma palavra muito, que a gente usa muito aqui no Ceará, né? Ela chama batente, né? Mas aí, o batente, né, Ana? Vou chamar o batente. Também é batente. Batente, ou a soleira, né? Soleira e batente, para mim, caem bem, né? Então, sob a soleira, sobre o batente, sob as portas está o límen, né? No qual está escrito o límen, a soleira, tá? No qual está escrito salve, ou olá, seja bem-vindo, né? Se você quiser assim traduzir. Foris duos cardines habet. Vamos até aí. As portas têm duas dobradiças. Isso, as portas, ou a porta tem duas dobradiças. Vírgula. In quibus verte potest. Aí o verte, que na nota lateral, como vocês podem ver, é circum moere. Esse moere aí é o infinitivo passivo, não é? Ou seja, que é movido em círculo, ou círculo fica interessante nesse contexto, né? Então, in quibus verte potest.
nos quais pode girar. Pronto, pode ser girado, não é, Luiz Antônio? Ponto e vírgula. Cum fores incardinibus vertitur, ou vertitur, ianuam aperitur aut clauditur. Então, nós temos o vertitur, voz passiva, o aperitur também, e o clauditur. Então, cum fores incardinibus vertitur, ianuam aperitur aut clauditur. Vamos bem devagar, tá? Começo de semestre, alunos novatos, muitos enferrujados, tá? Então, vamos com bem calma. Depois passamos a segunda marcha. Quando a porta é dobrada na dobradiça, a porta abre e fecha. É aberta ou fechada? Quando a porta, né, ou quando as portas são giradas, né, movidas nas dobradiças, a porta é aberta ou fechada. Muito bem. Ponto. Até agora, nenhuma dúvida, né, gente? Tranquilo, não é? Servus cuius officium est fores aperire et claudere, aquilam domini custodire, hostiarius vel ianitor appellatur. Eu estou lendo bem devagar, tá bom? Mas com o caminhar do curso, eu vou ler um pouquinho mais rápido. Só para desenferrujar. Se está longo aí, então nós vamos repartir aí. Então, servus cuius officium est fores aperire et claudere, ac William domini custodire. Vamos até aí. O servo cujo ofício é abrir e fechar as portas, ou cuidar da casa do Senhor, é chamado de hostiário ou porteiro. Isso, tudo bem. Tainá já fez tudo, né? Então, servo cujo ofício é abrir ou fechar a porta e custodire, né, guardar, proteger a chácara, a casa do Senhor, é chamado porteiro, né? Podemos resumir assim. Em português, nós usamos basicamente o porteiro. Se tem uma outra palavra para esta função, eu não lembro. A não ser que você queira usar o guarda, não é? O guarda, o segurança da casa, tá? Então, é hostiário ou ianitor, né? Muito bem. Professor, esse aqui, pode explicar, por favor? O aqui? É, aqui William domini custodire. O aqui para? O aqui é igual o et, tem o mesmo sentido. Para não ficar repetitivo, né? O autor usa uma outra forma para essa conjunção. Tá? Muito bem. Professor, eu não estou lembrado. Esse well é ou? Seria a conjunção ou? É o ou. Nós temos o out, né? Deixa eu ver se apareceu aqui. Aqui apareceu bem aqui. Bem aqui, ó. O out, né? Então, para não repetir, ele usa o well. Tá? Tem também o an, e tem também o siwe. Siwe. Já apareceram para trás, tá? Não lembro se o an apareceu, mas o siwe apareceu. Então, ele usa este recurso, né, para não repetir, então ele usa outras formas, mas no mesmo sentido. Aqui na nota lateral, ó, tem o si quiz, que é igual ao si aliquis, que vai aparecer aqui agora. Si quiz. Si quiz é igual a si aliquis. Vocês lembram aí os antigos, o que é o aliquis?
Alguém. Isso. Então, se quis Se é alguém igual se deseja alguém. entrar na vila ou Hum, na casa, hum, bate a porta hum, e espera do lado hum. de fora, mais ou menos assim. Isso, é mais ou menos esse mesmo. Ponto. Muito bem. Dum Janitor, ou Elaine, como você está aí já aquecida, leia para nós, em latim, daqui, tá? Deixa eu mais um pouquinho de novo. No começo, tá? Uhum, Até aqui. sim. Si quis villam intrare vult ou vult, ianua pulsat, et extra ianua expectat. Dum ianitor fores aperit, unque in villam admittit. Muito bem. Muito boa essa pronúncia. Si quis Willan intrare vult, janua pusset et extra janua expectat. Dum ianitor fores aperit, unque in Willan admittit. Então, o que é que eu faço? Né? Eu repito para fixar a pronúncia, tá? Mas eu também faço uso da repetição para que vocês vão lendo novamente, né? Prestando atenção à pronúncia e corrigir o que precisa ser corrigido, mas também, nesta leitura, vocês também vão trabalhando novamente a questão da tradução ou vão adiantando a tradução de vocês, tá? Então, a Elane já leu até o will admitted, mas ela também já fez a tradução até o expected. Muito bem. Vírgula. Dum janitor fores aperet e unque in willam admitted. E agora, como é que fica a tradução? Então, Enquanto o porteiro abre as portas e o admite na casa. Enquanto o porteiro abre a porta e o willam admitted, né? Então, a pessoa fica esperando até que o porteiro o receba, não é? Ponto. Na nota lateral nós temos aqui, ó, só, eu sempre faço essa ida e vinda da nota lateral, não é? O intra, que é uma preposição de acusativo, então, quando aparece essa preposição, possivelmente, ou geralmente vai ter uma palavra no acusativo ali juntinho dela, ou não, né? O acusativo pode vir misturado ali em outro local, mas o intra é que permite aquele acusativo, tá? Que é diferente de extra, né? Que também é uma preposição de acusativo. Vamos nós. Ianitor intra ianua sedet cum cane suo. Vamos até aqui. Ianitor intra ianuam sedet cum cane suo. Gente, eu vou dar mais um zoom, tá? Que dá para melhorar. Ô, Rodrigo, você poderia ler para nós isto que eu já li em latim? Ianitor intra ianuam sedet cum cane suo. Posso sim, professor. Por favor. Ianto intra Januam sedet cane sua, Você arrisca que vai, traduzir? que vai significar o porteiro fica sentado dentro da portaria com seu cachorro? Isso, né? O porteiro está sentado, fica sentado ali entre a porta, né? Dentro, do lado de dentro da casa, ele usa o intra, né? É como se dissesse entre a porta, não é? Mas a gente sabe que entre a porta não dá para ficar sentado. Né? Entre a porta, no sentido de ser do lado de dentro, tá? Com o seu cão. Então, o porteiro está sentado à porta, né? Ali com o seu cão. Qui propetan ferox est quam lupus.
E aqui agora? Alguém para traduzir? Que é quase tão feroz quanto o lobo. Isso, que é quase tão feroz quanto o lobo. Eu até já comentei isso com vocês, não é? Neste período aí do Império Romano, eles tinham, geralmente eles tinham cachorros grandes, né? Então, os cachorros, tipo molosso, né? Aí, se você quiser imaginar, você pode imaginar um cane-corso, né? Cane-corso é uma raça italiana que quase desaparece, ou quase desapareceu, mas que muito possivelmente já existia neste período. E recentemente eles conseguiram resgatar esta raça. Então, é um cachorro de grande porte, não é? Então, que é quase, não é, tão feroz quanto o lobo. Ponto e vírgula. Itaquenequece este eu catena vinciri. Aqui é a catena, não é? Nota lateral. Aqui também tem essa palavra que também aparece aí um pouco à frente, né? Que é o antea, ante hoc tempus, antiquis temporibus, né? Então tem essas possibilidades aí de tradução. Ou seja, antigamente, né? Antes deste tempo, tá? Ante hoc tempus, né? Antes deste tempo, nos tempos antigos, então vocês podem traduzir assim, o antea, que aparece um pouquinho à frente. Então, itaquenequece est eum catena vincire. Se o cão é tão feroz quanto o lobo, o que é preciso? Prendê-lo com uma corrente. Por Isso. isso é necessário prender ele com uma corrente. Catena está no Isso. ablativo, né? De instrumento. Isso. Portanto, é necessário prendê-lo, não é? Com a corrente. Instrumento no meio, não é? Elaine? Muito bem. Deixa eu apagar aqui o... Agora, antea domini... Oi? Não, eu ia perguntar, eu lembrei que tem um livro famoso, acho que é de São Tomás de Aquino, que eu acho que é Catena Áurea. Eu não sei se é a referência à corrente mesmo. É referência à corrente, tá? Catena áurea, né? Catena de ouro, catena dourada, né? É um livro clássico de São Tomás de Aquino. Confesso que eu não li, que apenas vi nas livrarias, né? Livro de teologia, né? Teologia e filosofia. Muito Isso. bem. Ante a Domini seuere non solo canes, sed etiam janitores suos catenes vinciebat. Vinciebat. E agora? É para ler ou traduzir, professor? Traduza, se você quiser. É o seguinte, Rodrigo. Antigamente. Leia e depois... Leia primeiro, depois você me dá a tradução. Tá. Ante a Domini severi non solum canes sed etiam janitores suos catenis vinciebat. Muito bem. É, Ante a Domini seuere non solum canes, sed etiam janitores suos catenis vinciebat. E agora? antigamente, proprietários rigorosos acorretavam o que não apenas seus cães, mas também seus porteiros. Isso. Com correntes, né? Catenis aí. Então, antigamente, os senhores severos, né? Duros, não somente os cães, mas também prendiam, não é?
seus porteiros com correntes. É porque, como eram escravos, não é? Para evitar que os escravos fugissem, especialmente aqueles escravos, digamos assim, mais problemáticos, né? Então, o servo problemático, o senhor está sempre de olho. Mas aqui, já neste período aí, por volta do ano 200, muitos servos já eram agregados, né, na família, eram contados entre os membros da família. Muitos podiam comprar a sua liberdade, né, receber uma carta de liberdade, outros, mesmo recebendo carta de liberdade, ficavam morando com seus senhores, né, digamos assim, da família, tá? Muito bem, deixa eu passar aqui a página. Aos novatos, né, geralmente, eu dou um intervalo, como nós começamos às 19 horas, mas hoje eu tive muita coisa para explicar, também tive que ouvi-los, então nós damos um intervalo rápido, né, para você beber água, ao banheiro, de repente fazer um lanche, né, se estiver com fome, de 10 minutinhos, tá? Geralmente esses intervalos são às 20 horas, dessas 20 horas, tá? Então, daqui a pouco eu dou uma paradinha, aí em 10 minutos nós voltamos, tá? Aí eu até digo aos meus alunos que, de repente, nós passarmos do horário, porque às vezes eu nem presto atenção aqui ao horário do intervalo. Aí vocês podem lembrar, mandar mensagem, né? Dizer, professor, o intervalo, quero beber água, coisa do tipo. Tá bom? Não se acanhe, não. Porque às vezes eu posso me empolgar com o conteúdo, tá bom? Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui a página. Então, vimos aqui, temos aqui o final da página, não é? Catena quacanis vincido ex ferro facta est. Alguém para ler em latim? Eu já li, não é? Mas você pode ler novamente. Catena qua canis vincitur ex ferro facta est. Tradução, Tainá? A corrente com que são amarrados os cães, com que é amarrado o cão, é feita de ferro. Muito bem. Aí aqui nós temos ex ferro, né? É um adjunto adverbial, né? Nós temos aqui a preposição de ablativo, né? O ablativo, na maioria dos casos, na maioria das situações, melhor dizendo, é o caso dos adjuntos adverbiais, né? Acusativo também, mas a maioria dos adjuntos adverbiais são com o ablativo. Então, nós temos aqui um adjunto adverbial de matéria, tá? Então, a corrente, não é? Com o qual o cão se fosse ao pé da letra, né? Vencido, né? Preso, amarrado, é feita de ferro. Aí ele coloca na nota lateral, né? Um adjetivo, triforme, de primeira classe, férreos, masculino, férrea, feminino, ferrum, neutro, né? Que é a mesma coisa que de ferro. Muito bem. Catena, alguém pode ler até coniungunto? Eu posso ler, professor? Pode. Catena constat e multis annulis ferreis qui inter se coniunguntur. Muito bem. Traduza para nós. A corrente é feita de muitos, como é que é o nome? Elos de ferro, anéis de ferro, que são interligados entre si. Perfeito. Conjugados, né? Ou unidos. Muito bem. Ótimo. Vejo que os novatos já posso considerá-los veteranos. Tá? Não se anime comigo, não, professor.
É sorte Não. de quem tá voltando. Calma, professor. Não, Aos não, não. poucos, tá? Com calma. Então, no próximo aula, eu decreto, vocês veteranos. Então, muito bem. Então, a corrente é formada, não é? De muitos anéis de ferro, férreos. É chato essa palavra para traduzirmos em português. Então, de muitos anéis de ferro que se conjugam, que se ligam entre si. Ânulos, deixa eu ver se dá para baixar aqui e ficar aparecendo as duas páginas. Dá. Só para ficar tudo numa imagem só. Então, alguém aí para ler até aqui, ó. Pacte sunt. Novatos ou não, tá? Os veteranos não fiquem se aproveitando dos novatos, não. Participem também. Annuli quibus digiti ornatum non ex ferro, sed ex auro facti sunt. Muito bem, Luiz Antônio. Traduza para nós. Relembre. Os anéis que ornam os dedos não são de ferro, mas são feitos de ouro. Muito bem. Muito bom. Agora eu já concluímos aqui essa primeira página, eu posso passar para cá. Vamos terminar aqui este parágrafo, tá? Aí nós damos um intervalo, tá bom, gente? Então, agora eu vou ler só para apressarmos um pouco. Aurum est magni pretii sicut gemmae, annulus aureos multo pulcrio esquam annulus ferreos. Aurum est magni pretii sicut gemmae. O ouro é tão caro como pedras preciosas. Gemas? Gemas, né? Nós quase não usamos mais, né? Essa palavra gema, mas quem quiser usar não tem problema. Nós temos em português, né? Então, o ouro tem um alto preço, assim como as gemas, tá? Annulus aureus multo pulcrio esquam annulus ferreus. Um anel de ouro é muito mais belo do que um anel de ferro. Muito bem, muito bom. Miqueias, seja bem-vindo. Então, o anel de ouro é muito mais belo que um anel de ferro. Muito bem, nós terminamos aqui a nossa primeira parte, né? Desse Professor, capítulo. Oi. desculpa interromper, a minha internet caiu aqui na hora que o senhor estava traduzindo. Eu queria só relembrar o que é o sicut. Assim como, né? No geral, podemos usá-los assim ou assim como, tá? O sicut aí ele é formado por duas palavras, o sic e o ut, tá? O sic nós traduzimos geralmente por assim, não é? E o ut que, como, tal como, tá bom? Se você só memorizar o que é o sic e o que é o ut, quando ela aparece aí juntinho, você já não terá mais dificuldade, tá bom? Então, é assim como. Ok? Muito bem. Então, são 8:02, voltamos em 10 minutos, ou seja, 8:12. Até já, gente. Professor, com licença. Infelizmente, vou ter que sair agora, porque eu pensei que a aula fosse começar às 18, né? E fosse até às 20. Então, eu marquei um compromisso agora às 20h40, e infelizmente vou ter que sair, porque ainda vou pegar trânsito para poder chegar ao local marcado, tá bom? Tudo bem. Mas, assim, eu gostei muito da aula e, assim, eu espero que as próximas eu não tenha nenhum compromisso para atrapalhar, mas agradeço muitíssimo a atenção, tá bom? Tá bom, tá certo. Então, nosso horário, gente, ó, é porque colocaram errado lá, porque é muito complicado você começar uma aula às 18 horas. Não dá. Muita gente está no trânsito, vindo do trabalho, né? Então, 19 horas ainda é um pouquinho melhor.
tá? Então, é de 19 às 20h30, tá bom? Tá bom, então. Obrigada, professor. Dispõe, Elaine. Então, gente, voltamos em 10 minutos. Até já.
Muito bem, turma. Coloquei aí no grupo a lista de frequência, tá? Formulário da lista de frequência, e também coloquei um formulário para você digitar aí o seu telefone, né? Do WhatsApp, para nós montarmos aquele grupo só para esta turma, tá bom? Assim que vocês puderem, respondam aí as duas listas, ok? Tá todo mundo aí? Podemos dar continuidade? Muito bem. Deixa eu baixar um pouco aqui a página. Aqui na nota lateral tem o SIC-UT, né, que a gente tinha falado, que é igual ao UT. O próprio UT, quando nós olhamos nos dicionários, consultando, também pode ser, consultamos pode ser assim como, que, tá? Muito bem. A partir daqui, até aqui, eu queria alguém que lesse em latim todo este parágrafo. Vamos lá, gente? Fores lignum factae sunt, sicut tabulae. Lignus est materia dura, sed minus dura quam ferrum. Qui res ferreas vel ligneas facti. Faber appellatur Deus fabrorum est vulcanus. Muito bem, obrigado, Miquel. Então, vamos aí. Primeiro período aí. Fores ligno factae sunt sicut tabulae. Alguém que possa traduzir. Lembrando que esse fores aí está no plural, tá? As portas são feitas de madeira, assim como as... Tabulae não sei, aquelas coisinhas que eles escrevem, não é? Mas acho Tabuleiro que... ou tabuleiro? Né? Tabuleiro? Tabuleta. Tabuleta. Tabuinha. Tábua. Né? Modernamente eu chamaria de caderno, não é? Então, as portas são feitas de madeira, não é? Assim como as tabuinhas. Lignum est materia dura, sed minus dura quam ferrum. A madeira é uma matéria dura, mas menos dura que o ferro. Isso. Se você quiser usar uma palavra para traduzir bem mais, as mais próximas, né? Do lino, você pode usar a lenha, né? Embora a lenha para nós tenha o sentido daquela madeira que nós pegamos para queimar, não é? Mas no lino, a palavra lenha vem, vamos dizer assim, diretamente de lignum. Qui res ferreas vel ligneas facti faber appellatur. Quem faz coisas de ferro ou de madeira é chamado de... Artesão. Artesão, pode ser? Pode ser. Mas artesão, tem um outro né? nome para isso, não tem? Marceneiro Marceneiro não faz de ferro. É porque o artesão é o fabricante que, no caso aí, nessa época, fazia de tudo, né? Genérico. Genérico. Se nós fôssemos usar a palavra de mesma raiz, seria o fabricante que fabrica todas essas coisas, né? Fabricante, alguém que fabrica todas essas coisas.
vamos dizer assim, a mesma profissão de São José, pai de Jesus. Oi, Tibério. Professor, lenho seria a mesma palavra, lignum, ou teria uma modificação? Lenho? Sim. Não, tem lenho tem o mesmo sentido, né? Tanto aqui na nota lateral tem ligno, né? Isso aqui vamos dizer assim, é o masculino, mas masculino não, ablativo, né? Que para nós é o mesmo lenho. O masculino seria lignus, né? Feminino ligner, que aí podemos dizer que deu a lenha, não é? Porque geralmente nós usamos o lenho, pelo menos assim, do meu conhecimento de vida. Quando usamos a palavra lenho, tem mais a ver com a questão da cruz, tá? Isso. E ali na missa da Páscoa, né? Tem a missa da Páscoa, não, desculpa. Na sexta-feira da Paixão, o descobrimento da cruz. Desde o lenho da cruz, né? Naquela parte da Isso. cruz entra, não é? Na igreja. Então, esse lenho da cruz. Alguns cantam em latim, né? E eu lembro que tem uma palavra, eu acho que é justamente lignum. Isso. Lignum. Muito bem. Deus fabrorum est vulcanus. Deus dos artesãos é Vulcano. Pronto. Então, Vulcano é o que faz tudo, né? Ianua clausa est. Então, aqui nós tivemos uma breve introdução sobre algumas vamos dizer, profissões, não é? Sobre alguns materiais, e agora o Orberg vai adentrar na família romana, como ele sempre faz, né? Ele fala algo mais genérico, né? Que tem alguma ligação com a casa, com a família, né? Depois ele adentra na história da família romana. Ianua clausa est. Aí tá fácil, né, gente? Alguém, por favor? Porta está fechada. Ianitor, qui fores clause postquam Marcos intravit, Ian Russus dormit. Lembrando aí, não é, que Marcos veio dar aula, não é? E ele, ao terminar a aula, ele teve uma briga com o sexto, não é? E tinha chovido, então ele chega em casa todo arrebentado, né? Com a roupa nova suja, nariz sangrando, tá? Então, este é o momento, por isso que ele fala, Ian todo qui fores clausit postquam Marcos intravit, Ian Russus dormit. Então, o porteiro, o que é que o porteiro aí? O que é que acontece aí? O que está acontecendo com o porteiro? O texto diz. O porteiro que fecha a porta depois que Marco entra, já dorme de novo. Isso. Tá? Então, o porteiro que fechou a porta depois que Marcos entrou, já novamente, de novo, dorme. Por quê? Por que ele dorme? Porque ele tem um cachorro, né, ali do lado, então ele pode aproveitar do momento para dessas situações e do cachorro, porque o cachorro está sempre atento. Então, ele pode dar uma cochiladinha, né? Seria dele ser o cachorro. Muito bem. Ianitore dormiente, canis vigilans iannuam custodit. Aí, em princípio, aí, só lembrando para vocês, como vocês podem ver, ianitore dormiente é um ablativo, não é? Absoluto, um dormiente aí com participio presente. Ianitore dormiente, canis vigilans, outro vigilans participio presente, iannuam custodit. Só para lembrarmos. Como é que fica? Enquanto o porteiro dorme, o cão vigia a porta. Isso. O cão vigilante, tá? E vigia a porta. Isso. O vigilante guarda, custódia a porta. Então, enquanto o porteiro dorme,
dormindo o porteiro, estando o porteiro dormindo, essas são algumas possibilidades. O cão vigilante guarda a porta. Muito bem. Extra fores tabelários. Sic appellator servus qui epistulas fert. Non anter in tabelis scribebantur epistolae. Então, ele diz alguém que está fora, depois ele explica quem é este alguém que está fora. Extra fores stat tabelarius. Fora das portas está de pé o mensageiro. Sic appellator servus quid epistulas fert. Aí. Assim é chamado o servo que carrega ou entrega as cartas. Carrega, traz, né? Leva. Vírgula. Non antea in tabelis scribebantur epistulae. Pois antes ou antigamente em tabuinhas eram escritas as cartas. Isto. Muito bem. Vou passar aqui um pouco a página. Tranquilo aí. Ai, meu Deus. Alice. Alice, eu tenho um pouco de dificuldade para memorizar nomes, em princípio, tá? Depois Não, fica tranquilo. Tudo certo. Eu melhoro. Deixa eu ver se... Cadê o Rodrigo, hein? O Rodrigo está aqui. Ele tinha saído do intervalo, mas voltou. Então, continuando. Báculo, né? Isso aqui ele se refere ao mensageiro, né? O carteiro, tabelário. Báculo ligneo fores pulsa atque clamat. Deus, aperi ranquianuam. Nuquis hic est, nuquis hanc aperiti annua. Deus tu, Ianito. Qui aperis, dormisne. Isso é pior do que tocar a campainha 3 vezes seguidas. Então, báculo ligneo fores pulsat atque clamat. Vamos até aí. Ele, com um báculo de madeira, bate na porta e grita. E grita, né? Então, ele, ou aquele, né? Também pode ser uma possibilidade. Então, ele, com um báculo de madeira, bate a porta e clama. Deus, aperi ranquianua. Mas devemos lembrar que ele está meio que aperreado aí, né? Por conta do tempo de chuva, né? Então, por isso que ele clama aí insistentemente. Aí na nota lateral ele dá uma opção de tradução para o Reus, né? É o Audi. Alô, né? Ouvi. Aí, como nós no Nordeste dizemos, né? Ou de casa. Então ele grita: ouvi, abri esta porta. Não quis que est. Aí no quiz está na nota lateral. Não, é mesmo que não aliquis. Acaso há alguém aqui? Isto. Acaso tem alguém? Há alguém aqui? Não quis rank aperiti annua. Quem abre essa porta? Alguém aqui, por acaso? Abre a porta, né? Ou abre essa porta, ou abre a porta, tá legal, né? Porque tá, assim, tem um pronome sua aí, ou suas, né? Muito bem. Não quis rank aperiti annua. Reus tu, Ianitor. Qui aperis. Dormisne. Aí na nota lateral tem o Queen.
É o mesmo que por que não. Quinaperis. Quid non aperis. É o mesmo que por que não abres, né? Abre. Acaso alguém abre esta porta? Ei, tu, porteiro, por que não abres? Dormes tu? Exatamente. Dormes? Deixa o porteirinho aqui para. Novamente aí, ó. Cane latrante ianitur e somno excitator. Aí um ablativo absoluto novamente. Cane latrante. Cachorro que late, que ladra, desperta o porteiro do sono. Isto. Latindo o cão, né? Se quiser também. Enquanto o cão late, o porteiro é acordado do sono. Muito bem. Estas são as possibilidades. Eu poderia pedir a vocês para terminarmos só este parágrafo, aí encerramos nossa aula por aqui. Vamos ao próximo. Aí nós encerramos, tá bom? Tabelarius iterum por expulsat magna voce clamas. Tabelarius iterum fores... Eita, a seta ficou meio estranha. Como é que fica isso, gente? Tabelarius iterum fores expulsat magna voce clamans. O mensageiro bate de novo a porta, gritando em voz alta. Isso. Gritando, clamando, né? Em voz alta, ou em alta voz. Muito bem. Continua. Deus, Yaritor, qui me admites, utas ne me hostenesse, ego non veniam villam appugnatus sicut hostis, nec pecuniam postulato venio. Acredita que eu seja um inimigo? Eu não... Repugnar, não lembro. Roubar não é roubar, é? Invadir, né? Atacar. Tá? Eu não quero atacar a casa assim como inimigos, nem venho pedir dinheiro? Isso, nem veio pedir dinheiro. Então, ô, porteiro, por que não me recebes? Julgas-me ser inimigo? Eu não venho vilã apugnato, não venho para atacar a vila, a casa, como inimigo. Nem venho pedir dinheiro. Muito bem. Então, gente, deixa eu marcar aqui onde nós paramos. Nós terminamos por hoje, graças a Deus. Eu vou marcar aqui onde nós vamos continuar. Deu para dar uma avançada boa. Ah, Jesus, espero. O PDF não me ajuda. Muito bem. Então, gente, eu mandei aí 2 links, tá? Um da frequência e o outro para que vocês coloquem o telefone de vocês. Alguns eu já tenho até salvo por conta do semestre anterior, mas outros não, tá? Então, Professor, para formar o grupo do WhatsApp. o senhor poderia mandar de novo da frequência? Minha internet caiu aqui e eu perdi o chat. Deixa eu só copiar. Vou colocar de novo. Pronto. Você está vendo aí o do WhatsApp, tá? Acima? Tá, né? Sim, eu consegui clicar antes de cair. Pronto, ótimo. Então, gente, está aí. Vejam esses formulários, preencham. É fácil, né? Coisinha rápida. Para que depois eu possa formar ou montar um grupo de WhatsApp específico só para vocês. No mais, tenham todos uma boa noite. Foi bom termos novamente aqui. Gosto muito deste momento. Aí, fiquem bem, tenham uma ótima noite aí.
de descanso. Boa noite. Até quarta. Boa noite, professor. Boa noite, professor. pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Belo. Boa noite a todos. Boa noite, Juan. Desligando.